Essa é a primeira aula do nosso curso de matrizes, a nossa playlist de matrizes. Nessa aula, eu vou passar para vocês o conhecimento básico. Vocês vão entender o que é uma matriz, quais são os elementos que compõem uma matriz, os principais tipos de matrizes. É o conhecimento que vai te proporcionar uma base sólida, um alicerce sólido para a construção do seu aprendizado. Então, é muito importante essa primeira aula. Acompanhe aqui comigo, olha só. Matrizes, introdução. Matrizes são tabelas que dispõem seus elementos em linhas e colunas. Simplesmente isso, uma matriz é uma tabela. Uma tabela ela é composta por linhas na horizontal e colunas na vertical. Uma matriz, a gente pode representar ela com parênteses, conforme vocês estão vendo aqui, ou com colchetes, que é esse parêntese quadradinho que vocês estão vendo aqui. Olha. Essa matriz é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui nós temos a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Já aqui, olha, linha 1, linha 2, linha 3. Essa matriz aqui, ela tem 2 colunas, olha, coluna 1, coluna 2 e 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. E repara que eu chamei as matrizes por letra, a matriz A e matriz B. O nome de uma matriz nós representamos com letras maiúsculas. Agora eu vou falar para vocês sobre a ordem de uma matriz, chamada ordem ou tipo de uma matriz. Uma matriz com M linhas e N colunas, olha, ó, M linhas e N colunas. M linhas e N colunas são números. A quantidade de linhas que a matriz tem, a gente chama de M, e a quantidade de colunas que a matriz tem, nós chamamos de N. É uma matriz de ordem M por N. Por exemplo, deixa eu rolar aqui um pouco a tela. Essa matriz aqui, a matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 3 por 3. Matriz B tem 2 colunas e 3 linhas. Então, ela é uma matriz de ordem 3 por 2. Olha, 3 por 2. Sempre a linha vem na frente. É linha, coluna. Linha, coluna. É representado dessa forma aqui. Matriz A tem M linhas e N colunas. Então, ela é uma matriz N, M por N. Agora aqui, olha, as classificações das matrizes. Nós temos a matriz unitária. Matriz unitária, como o próprio nome já diz, é aquela matriz que tem somente um elemento. Nesse caso aqui, o elemento é o número 7. Nós temos a matriz linha. Matriz linha é a matriz que tem somente uma linha. Nesse caso aqui, a matriz B, que tem a linha, só tem a linha 1, com os elementos 7, 5 e 1. Matriz coluna é similar à matriz linha, só que ela tem somente uma coluna, nesse caso a matriz C, que tem uma coluna só, coluna 1, com os elementos 5 e 2. Matriz retangular é uma matriz que tem um número de linhas diferente do número de colunas. Olha, M diferente de N. Ela é a matriz retangular. E aqui nós temos também a matriz quadrada. Matriz quadrada é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. É importante conhecer essas classificações, esses tipos de matrizes. Principalmente a matriz quadrada, que nós vamos usar muito ela ao longo do curso. Agora eu vou falar para vocês dos elementos de uma matriz. Os elementos são esses números aqui, que estão dentro das matrizes. E os elementos, eles são representados com letras minúsculas. Nesse caso aqui, nós estamos usando a letra A para representar os elementos. E a linha em que esse elemento está na matriz é representado por essa letra I, e a coluna que o elemento está na matriz é representado pela letra J. Por exemplo, esse elemento aqui, o A21. Isso significa que ele é um elemento que está na linha 2 e na coluna 1. A33 é um elemento que está na linha 3 e na coluna 3. A12 é um elemento que está na linha 1 e na coluna 2. Então, é sempre linha, coluna, tanto para a indicação dos elementos, quanto para a indicação das matrizes aqui. Olha. Aqui em cima nós temos a matriz M por N. Primeiro é linha, o segundo é coluna. Só que nesse caso é a quantidade total de linhas que a matriz tem e a quantidade total de colunas que a matriz tem. Aqui na representação dos elementos das matrizes, que é I e J, é em que linha
o elemento se encontra e em que coluna o elemento se encontra. Vou mostrar isso aqui para vocês com um exemplo. Matriz A, composta por esses elementos aqui, e aqui nós temos uma continha, duas continhas que nós vamos fazer com alguns elementos dessa matriz. A primeira conta é A21 mais A32. A21 é o elemento que está na linha 2 e na coluna 1. Linha 2 é essa daqui, a linha do meio, que está o 8 e o 10. E a coluna 1 é essa daqui. Então, o elemento A21 é esse daqui, olha. É o 8, linha 2, coluna 1. Então, nós já podemos escrever aqui 8 mais A32. O A32 é o elemento que está na linha 3, essa linha aqui, que está o 15 e o 3, e na coluna 2. A coluna 2 é essa. Então, o elemento A33 é esse 3 aqui, olha. 8 mais 3. Isso é igual a 8 mais 3 é 11. Agora, essa outra continha aqui, um pouco maior. 3 vezes A11, 3 vezes o A11. Quem é? A11 é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1. Linha 1, coluna 1. É o 4 aqui. 3 vezes 4, mais 2 vezes o elemento A12, ou seja, o elemento que está na linha 1 e na coluna 2, olha, linha 1, coluna 2, é esse daqui, o 12. Então, 2 vezes 12, deixa eu chegar a tela um pouco mais para cá, dividido por A32. A32 é o elemento que está na linha 3, coluna 2, é esse 3 aqui, olha. Linha 3, coluna 2. Dividido por 3. Esse dividido por 3 eu já vou botar na forma de fração aqui para a gente simplificar, olha. Dividido por 3. Então, aqui nós podemos simplificar esse 12 com esse 3. Ó. Corta esse 3 com 12 vai dar 4 aqui em cima. Então, nós temos 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 4, que é 8. Então, vai ficar 12 mais 8, que é 20. Então, o resultado dessa continha é 20. Isso daí é mais para você entender a reconhecer os elementos de uma matriz através dessa simbologia aqui, uma letra minúscula com seus índices. E o primeiro índice, que é o I, significa a linha, o segundo a coluna. Agora eu vou falar para vocês sobre as diagonais de uma matriz quadrada. Isso é muito importante vocês saberem reconhecer diagonais de uma matriz, porque nós vamos ver muito isso ao longo do curso, as diagonais de uma matriz. A matriz ela tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Nós estamos falando de matriz quadrada aqui. Diagonal principal é a diagonal dessa linha aqui, essa linha que cruza a matriz no meio, nesse sentido assim, ó, descendo, tá vendo? Descendo para cá, da esquerda para a direita. Esses elementos são os elementos da diagonal principal. E o índice dos elementos que compõem a diagonal principal, tanto a linha como a coluna, é igual. Ó. I é igual a J. Ó, repara aqui, A11 é 1, 1. Depois o A22, ó, 2, 2. A33, 3, 3. A posição da linha e da coluna são a mesma. E esses são os elementos que compõem a diagonal principal. Já a diagonal secundária é essa diagonal aqui, olha, que vem da direita para a esquerda. A diagonal principal, a gente diz que é a diagonal que vai, e a diagonal secundária é a diagonal que vem, que está vindo. E o que caracteriza a diagonal principal? É que I mais J, ou seja, a posição da linha mais a posição da coluna, é igual a N mais 1. O que é N mais 1? Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um elemento de uma matriz é representado dessa forma aqui, olha, A e J. E a matriz é representada por A, MN, M por N. A soma da linha e da coluna em que o elemento está é igual à quantidade total de colunas da matriz mais 1. Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem 3 colunas. Então, o índice IJ é igual a 3 mais 1. Então, sempre o I mais J vai ser igual a 4 nesse caso. Repara aqui, olha. 1 mais 3, 4.
2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Essa é a característica dos elementos da diagonal secundária. Agora que vocês já entenderam sobre o que é uma diagonal, qual é a diagonal principal e a diagonal secundária, nós vamos dar uma olhadinha em mais alguns tipos de matrizes. Olha, nós temos a matriz diagonal, que é uma matriz em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Aqui nós temos um exemplo de uma matriz diagonal, olha. Todos os elementos que não são da diagonal principal são nulos. Nulo quer dizer que o elemento é igual a zero. Então, nós temos aqui a diagonal principal, formada aqui por esses números, olha, 7, 7, 7, 7. E fora da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. E nós temos a chamada matriz escalar. Uma matriz escalar é uma matriz em que todos os elementos diagonal principal são iguais. Então, aqui nós temos a diagonal principal e todos os elementos são 7, são iguais. Então, essa matriz aqui A é um exemplo de matriz diagonal e matriz escalar ao mesmo tempo. Qualquer dúvida que você tenha, pode colocar nos comentários. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir, contribuir com o meu trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Estou até rouco. Eu conto com a ajuda de vocês. Valeu, gente!